Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos, já sabe, para mais uma conversa. E hoje vamos conhecer melhor a Dalmática, pois provavelmente já ouviu assim este nome nos últimos dias. Sim, eles fizeram um grande feito no Panamá, que foi notícia pelo mundo inteiro. Por isso mesmo, hoje vamos ter aqui connosco duas das pessoas desta equipa dalmática que esteve no Panamá, que fizeram aquele trabalho fabuloso na Catedral do Panamá, de Santa Maria la Antigua. E vamos ter à conversa quem? A Marlene Maia, é a diretora de comunicação da Dalmática, e também a Sofia Lobo, ela que é a coordenadora técnica da Dalmática, e portanto foi sobre os ombros dela, não só, mas também sobre os dela e muito, que recaiu aquela responsabilidade de levar para a frente aquele trabalho de restauro daquele magnífico retábulo que vimos, por exemplo, que fazia de, entre aspas, cenário para o Santo Padre. Muito obrigada às duas por terem vindo ao Matinais. Marlene, começava por si, para percebermos aqui um bocadinho, afinal, quem é a Dalmática. Ela existe desde 1 de fevereiro de 2007 e surgiu com que missão? A Dalmática foi fundada nessa data, a 1 de fevereiro de 2007. Estamos agora mesmo, por estes dias, a completar 12 anos de existência. A Dalmática foi fundada por Rui Barbosa, teólogo da cidade do Porto, natural de Lousada, daí as nossas instalações serem em Lousada, e surgimos de facto como uma empresa de conservação e restauro do património, essencialmente vocacionada para trabalhar com a arte sacra, e dentro deste nicho, especificamente dedicados à conservação e restauro de estruturas retabulares, esculturas, pinturas, sobretudo em suporte de madeira, que é especificamente o nosso forte e tem sido nesse âmbito que temos apostado mais ao longo dos tempos. Ao longo destes 12 anos, a Dalmática foi somando outros departamentos, de modo a conseguir fazer aqui um género de um serviço integral de não só conservação do património, mas também de investigação sobre o património e de divulgação do património, que são tudo áreas que, coordenadas umas com as outras, fornecem um melhor serviço àquilo que são os nossos clientes principais, que têm sido os padres e as paróquias deste país e, claro, mais naturalmente, ali da Diocese do Porto, da área do Val do Sousa e Tâmega, que estamos ali tão bem rodeados com tão bom património a necessitar de intervenção e, especificamente, a necessitar dos nossos serviços. E, na verdade, nas belíssimas igrejas que nós temos no norte do país, sem dúvida que, em termos de retábulos, acredito que há muito trabalho para a Dalmática, porque eles são lindíssimos e muitos a precisarem desse trabalho de conservação. A Dalmática também quis ir mais além e foi-se também atualizando naquilo que é, por exemplo, o mobiliário decorativo para estas paróquias do país. É verdade. O que acontecia era que em algumas das intervenções que nós realizávamos, nós preparávamos todo o presbitério para que dali para a frente novas celebrações pudessem ocorrer, e em alguns casos acontecia que tínhamos um ambão disfuncional com um espaço e que, por exemplo, não estava adequado e não era da mesma época, por exemplo, da mesa de altar, que por sua vez também diferenciava da cadeira de presidência e dos bancos de acólitos, e então, como a Dalmática se foi sempre munindo de profissionais multidisciplinares, uma vez que tínhamos integrados nas nossas equipas profissionais das áreas da arquitetura, por exemplo, da arte, do design, fomos começando também a oferecer este serviço complementar de, por exemplo, conceber e executar novo mobiliário celebrativo, que já o temos feito de uma forma bastante positiva em algumas igrejas do norte do país, em que conciliamos materiais muito diversos, como, por exemplo, o ouro, a madeira, em alguns casos o ferro, o alumínio, e tem resultado bastante bem, porque fazemos uma arte assumidamente contemporânea, porque assumimos a época em que estamos,
que se distancia completamente daquilo que é a arte primária que existe naquele edifício, como por exemplo o retábulo-mor ou os retábulos laterais, mas que consegue ter um diálogo intergeracional de artes, digamos assim, e que tem resultado bastante bem. Porque, de facto, cada vez mais também é importante este olhar do design para os momentos celebrativos. Sim, os momentos celebrativos, tal como a Igreja defende, precisam de ser belos, para bem conseguirem cativar e transmitir a mensagem, mas também têm que ser funcionais. Aliás, as igrejas têm que ser espaços funcionais, porque estão ao culto, porque têm esta missão de serviço, de receber as pessoas, de as ter lá dentro confortáveis, e então é preciso, de facto, haver aqui um diálogo entre aquilo que é a conservação e restauro, com aquilo que é a arquitetura, com aquilo que é o design de novo mobiliário celebrativo, e nós na Dalmática temos feito um esforço para conseguirmos conjugar todas estas áreas, respondendo de facto a estas duas dimensões, o belo e o funcional, têm que estar em diálogo permanente. O nome Dalmática não foi escolhido ao acaso, porque ele tem um significado especial. Não, de todo. A Dalmática, como eu disse, foi fundada por Rui Barbosa, o Rui é teólogo. Sabia que a Dalmática teria como público-alvo os párocos deste país, formados em teologia, e portanto tivemos que escolher, ou quisemos escolher, poderíamos não o ter feito, mas quisemos escolher um nome e um símbolo que fosse imediatamente compreendido e apreendido pelo nosso público-alvo. E então escolhemos de facto o nome Dalmática, que sonoramente por si só já é um nome forte, não é? Fica no ouvido, resulta muito bem. E ainda mais tem este significado de ser a veste do diácono. E o diácono é aquele que está para servir a igreja, assim como nós com os nossos serviços também estamos para servir o nosso cliente igreja. Olhando ao ícone, ele também é especial, e foi curioso que depois já vamos mais à frente falar sobre isso, porque o altar que estava no Panamá, as escadas, formavam muito parecido, o ícone ao vosso, e aquilo tem mesmo um simbolismo especial, principalmente para os cristãos. Sim, claro. O peixe é a linguagem universal dos cristãos, era a linguagem identificativa entre os primeiros cristãos que ainda estavam perseguidos por quem não os desejava ainda, não é? E via nos primeiros cristãos um entrave quase falha-me o termo agora, Mas viam como um empecilho, não é? Não queriam muito. Um empecilho e, mais do que isso, algo assustador. Exatamente, assustador. Exatamente. Portanto, era aquele primeiro símbolo, e aliás o nosso peixe é desenhado assim mesmo, porque é mesmo como se fosse um peixe desenhado no chão de terra batida. Como eles faziam. Não é? Exatamente como eles faziam. Portanto, toda esta mensagem que demoramos tanto tempo a exprimir por palavras, junto dos nossos clientes não precisamos de palavras para explicar, porque eles olham e entendem diretamente. Tudo pensado pelo Rui e muito bem pensado, realmente. Muito bem, vamos introduzir a Sofia na nossa conversa, porque, Sofia, isto foi uma aventura. Olhávamos agora para o Panamá, para o trabalho que fizeram no Panamá, que no fundo também vos trouxe para a ribalta do mundo, diria eu. Como é que foi este trabalho? Como é que as coisas aconteceram? Que história é que temos aqui para contar? Temos uma grande história de crescimento da Dalmática, no fundo, e de todos os seus colaboradores. Nós partimos para o Panamá em janeiro, com a missão de restaurar o retábulo-mor da Catedral Metropolitana, e só essa missão já era uma missão completamente desafiante para a nossa equipa, porque estamos a falar de uma coisa que não é muito vulgar, que é um altar com 20 metros de alto, que é um monstro, é um gigante. Portanto, são 20 metros de alto por 9 de largo. Só por si faz isso um obstáculo já grande a toda a equipa, que sabe que tem 5 meses para trabalhar aquele gigante, não só no que nós vemos hoje, porque as pessoas têm a ideia e que o nosso trabalho passa meramente pela pintura e pela parte decorativa, mas não, há muito trabalho que está oculto e que hoje não se vê, mas que para que o trabalho seja duradouro, a intervenção sobre as estruturas é fundamental.
E o caso do retábulo mor da Catedral do Panamá não foi um exemplo à parte. Realmente estava muito, muito deteriorado. A Catedral esteve durante muitos anos em ruínas quase. Os telhados estavam completamente disfuncionais, portanto entrou muita umidade, as madeiras estavam extremamente apodrecidas, eles tinham termita ativa nas coberturas, o que também danificou o altar severamente. Portanto, nós tínhamos um cenário de um retábulo muitíssimo degradado. Depois, por um país sem desconhecimento, além da degradação do suporte, tínhamos muitas camadas de pintura umas sobre as outras, porque para eles que não têm formação na área, restaurar é repintar, e então a cada época em que havia uma celebração mais importante, lá vinha mais uma nova camada de pintura. Depois a história do casco antigo passou por várias situações de incêndios ali naquela zona, o que também danificou muitas vezes o edifício da Catedral, e então já estamos a imaginar novas obras, mais uma pintura nova para o altar. Portanto, e a cada fase mais complicada da Catedral, ou então a cada fase de momento da Catedral, celebrativo, mais uma pintura em cima do que é a pintura original. E pronto, tocou-nos este estudo, primeiro, das condições em que se encontrava o retábulo, de tudo o que lhe tinha acontecido, porque nós temos que fazer um percurso quase histórico sobre a peça para entender como é que vamos atuar depois. Portanto, havia uma grande responsabilidade sobre nós e nós sabíamos que para um país que não tem cultura da conservação e restauro e que não tem informação na área, seria difícil, se calhar, encarar algumas decisões que nós tínhamos que tomar para que o trabalho fosse bem executado e o mais fiel ao que é a conservação hoje em dia, não é? Porque nós avançamos muito nos últimos 30 anos e a conservação hoje não é o que era há 20 ou 30 anos. Portanto, estamos num patamar completamente diferente. Quantas pessoas é que estiveram envolvidas neste trabalho, Sofia? Ao todo, entre direta e indiretamente, na obra estivemos envolvidos mais ou menos 20 pessoas em todo o trabalho. Depois já no alcance das restantes peças que foram adjudicadas ao longo do decurso da obra. Nem todos estão patentes no local, mas têm uma função muito importante no que está por trás do pano, que não se vê, mas que ajudam e que estiveram sempre diretamente relacionados com este projeto. Portanto, quando foram para o Panamá, a ideia era de facto trabalhar este retábulo mor, que era, para lá em casa se situarem, era precisamente o retábulo que víamos por detrás do Santo Padre quando foi a cerimónia no sábado. Mas depois aquilo cresceu e vocês ganharam ali mais algumas obras dentro da própria catedral. Sim, nós começamos com o retábulo mor e com a pintura sobre tela do retábulo mor, que estava dentro da nossa primeira proposta. E com o andamento dos trabalhos e a própria percepção dos panamenhos em relação à nossa qualidade de trabalho e à forma como abordávamos o património e perante todos os desafios e todas as dificuldades, nós estivemos sempre prontos a dar mais de nós para aquele património e para lhes mostrar o que é que eles poderiam fazer com o património deles e dar-lhes a entender até o valor das coisas que eles tinham dentro da catedral, e isto fez com que nós chamássemos a atenção para nós e então, a partir daí, nos fossem adjudicados outros pequenos trabalhos primeiro, um retábulo lateral, mais um monumento funerário, 2 pias de água benta, que são, e não são 2 pias de água benta qualquer, são as pias de água benta da primeira fase da catedral, portanto são 2 pias em mármore de Cuenca, muito, muito bonitas, todas trabalhadas, que nos foram adjudicadas também, e uma outra pintura sobre tela, também de grandes dimensões, que se crê que seja de Murilo, portanto se crê de um autor espanhol também importante. Portanto, são tudo peças de grande valor que nos foram atribuídas. E o culminar de todas estas coisas foi realmente a pintura mural, que nós nos apercebemos dela quase nos primeiros dias de trabalho no Panamá, assim que montámos a estrutura de andaime por trás do altar e começámos a trabalhar as madeiras e começámos para isso a iluminar também mais o espaço para conseguir trabalhar e ver melhor as coisas e conseguir ter melhores condições, começámos-nos a perceber de que realmente a pintura de fundo da catedral, que estava
muitíssimo deteriorada, tínhamos raízes, tínhamos uma série de plantas a crescer pela parede, muitas fissuras, uma grande quantidade de sujidade e todo um entulho que caracteriza uma obra de reabilitação. Portanto, a catedral foi intervencionada das coberturas ao chão, portanto, estão a imaginar o que é um espaço completamente revolvido. E aquela parede tinha sofrido muito porque esteve sempre desprotegida, porque ninguém imaginava o que ali estaria, portanto ninguém nunca prestou muita atenção ao que lá estava. Mas nós, como naturalmente estamos quase treinados para isso, não é? Os conservadores são treinados para a perspicácia olhar o que os outros não olham, não é? Olhar e ver coisas onde elas às vezes dizem assim, mas que tu vês aí alguma coisa? Não estamos a ver nada. Quantas vezes nós ouvimos este comentário? Mas afinal, o que é que vocês veem aí que nós não conseguimos ver nada? E então, aos poucos, comecei a perceber que realmente tínhamos uma pintura de grandes dimensões e que teriam o alcance da parede toda e comecei a fazer pequenas janelas de levantamento, porque ela estava repintada por cima, portanto não estava visível, tinha uma pintura em grande parte da parede, tinha uma pintura que sobrepunha o que era a pintura mural, que tinha decoração, tinha uma pintura lisa por cima desta pintura. E eu disse, não, vou abrir aqui umas janelas maiores para que as pessoas consigam ver que realmente está aqui alguma coisa, e imediatamente este trabalho de abrir janelas de levantamento, perceber o estado de conservação da pintura, também acompanhou com alguma pesquisa histórica para entendermos aonde é que esta pintura podia enquadrar, quando é que teria sido pintada, para nós também darmos aos panamenhos e às autoridades envolvidas alguma informação mais precisa, porque é difícil convencer uma pessoa de que está ali alguma coisa quando as pessoas não conseguem percepcionar, ver. Nós temos muito esta coisa de que, não é? Sou como o Santo Tomé, só acredito vendo, não é? Há muita gente assim e nós temos que transmitir, isto é quase como catequizar o cliente, não é? Dar-lhe a volta de maneira a que o cliente entenda que, mesmo não estando a ver, que há ali alguma coisa que tem valor e que é realmente digno de se deitar a mão e de se valorizar. Que esta tal pintura mural é a tal que veio a público da descoberta da dalmática, não é? E que, portanto, vocês conseguiram deixar tudo visível no local e finalmente perceber-se que está ali um grande valor. Sim. Conseguiram chegar à conclusão, mais ou menos, da data da pintura? Sim. O que é que ela nos conta de história? A pintura conta-nos, no fundo, o que é que foi o avanço da catedral. A catedral começa a ser construída por aquela parede e por volta de 1720 temos a catedral quase concluída e então há esta necessidade de, ainda sem grandes adornos, de começar a celebrar na catedral. E nós conseguimos documentos que comprovam a primeira data de celebração na catedral já com um sacrário, portanto diz-nos que já estava ao culto e nós fornecemos ao cliente estes dados, não é? De que a primeira forma de arte dentro da catedral foi esta pintura, não só pela questão da sua posição, não é? Porque depois surge-nos o altar-mor mais tarde à frente da pintura, o que já nos indica que esta é anterior ao retábulo-mor, mas também pelo tipo de material, a forma como ela está pintada, a decoração que tem. Portanto, tudo isto vai dando pistas para que nós possamos dizer ao cliente que realmente esta pintura é deste período. Portanto, há uma série de questões que nos ajudam a provar que realmente é uma peça com esta idade. Verdadeiramente, vocês tiveram lá quanto tempo de trabalho mesmo? 10 meses. 10 meses. 10 meses muito intensos. E a Sofia esteve esse tempo todo no Panamá? Praticamente. Eu vim algumas vezes a Portugal, porque como estava também com a coordenação de algumas obras cá, tinha obrigatoriamente de regressar para dar andamento às equipas que estavam em Portugal e lá no Panamá, mas praticamente estive os 10 meses quase em contínuo no Panamá. Por tudo o que ia dizendo, Sofia, eu estava a pensar, 10 meses, tanto trabalho, isto foi trabalhar sem parar. Não havia muito tempo para descansar. Não, isto foi uma conjugação de uma equipa de pessoas incríveis, realmente, porque temos uma equipa fabulosa e que nunca diz não aos desafios e que fomos sempre com este objetivo. Nós vamos com um período curtíssimo de tempo, todos tínhamos essa consciência, mas toda a gente estava disponível a 200%, não é? Toda a gente queria dar o máximo porque queríamos mesmo fazer com que os panamenhos entendessem que
não importava o sacrifício, não importava o esforço que nós íamos ter, nem a quantidade de horas que íamos ter que trabalhar para conseguir pôr o património deles realmente conservado de uma forma muito profissional e que fosse quase a referência para eles, para que o restauro tivesse uma viragem no Panamá de o restauro antes da catedral e a partir de agora como é que as pessoas podem encarar a conservação e restauro depois da obra catedral. Portanto, tínhamos toda esta missão, portanto, esta equipa de pessoas trabalhou sob condições extremas, não imaginam o que é ter que trabalhar muitas horas diariamente com uma temperatura alta, uma umidade, uma coisa impressionante. Havia dias que sem chover estavam a 100% de umidade dentro do espaço catedral, portanto... Que já é também nada facilitador para o vosso trabalho. Nada. E depois só a questão que nos desgastou imenso na primeira fase dos trabalhos, o que era, com este calor todo, ter que subir andaime para chegar ao último piso de andaime a 20 metros, quando lá chegávamos já estávamos cansadíssimos. Portanto, só este esforço até as pessoas se adaptarem, até o nosso organismo responder positivamente à temperatura e à umidade do ar que nós não estamos habituados, só isto exigiu muito da equipa. Mais a questão dos materiais, que lá não há nada, nós tivemos que levar quase tudo de Portugal, portanto, houve uma série de coisas que barravam a equipa, mas depois também havia este sentido de família e de vestir a camisola e de levar até ao extremo, a todos os níveis, para conseguirmos fazer realmente um bom trabalho. E nesse aspecto tenho muito que agradecer a toda a equipa que esteve envolvida no trabalho, porque foram sempre incansáveis, nunca baixaram os braços, mesmo nos momentos mais difíceis, quando sentimos que a obra estava a lutar contra nós, porque às vezes já há esta sensação de que a obra está a lutar contra nós. Há sempre alguma coisa que, agora vão ter que pôr o chão no presbitério, nós vamos ter... decorriam as obras na catedral, não é? Sim, é muito difícil trabalhar em contexto de obra. Nós chegamos e pensamos que a obra já estaria muito mais adiantada e quando lá chegamos demos por nós com uma obra de reabilitação quase parada e com tudo por fazer. E dissemos, nós agora vamos começar a trabalhar como? Exatamente. Como? Sem condições, sem o mínimo dos trabalhos básicos já prontos. Portanto, foi o gerir toda esta energia entre as equipas que estavam dentro do espaço, que nós chegamos a estar a trabalhar em simultâneo com mais de 100 pessoas dentro da catedral. Portanto, era muita gente a trabalhar ao mesmo tempo e saber respeitar o espaço dos outros para que os outros respeitassem o nosso espaço. Portanto, houve toda esta interação entre pessoas que também fez com que a obra fosse positiva, não é? Marlene, como é que se mantém uma equipa assim, com uma responsabilidade destas e um trabalho destes longe, a tantos do outro lado do mundo? Sejamos honestos, não é? Do outro lado do mundo, 10 meses, como é que se mantém o ânimo numa equipa assim? Primeiro, nós temos uma equipa de profissionais que adoram o que fazem. E isso só por si é o bastante para termos gente que, quando está no terreno, quer fazer as coisas nunca pela metade, mas sim deixando uma marca de excelência de si próprios e da Dalmática, defendendo os interesses da Dalmática in loco, no terreno, junto do cliente e com este desejo de este é só o primeiro trabalho, porque nós queremos poder vir ao Panamá e a outras zonas limítrofes aqui da área. Isto era o nosso raciocínio quando estávamos lá. Este é só o nosso primeiro trabalho aqui no Panamá. Nós vamos abrir caminho para que no Panamá, a partir de agora, tal como a Sofia dizia, se comece a interpretar a conservação e restauro a um outro nível e que possam começar a contar connosco para próximas empreitadas. E de facto sabíamos que estávamos ali a passar o nosso cartão de visita e não queríamos nada mais, nada menos do que apresentar um trabalho excelente, tinha que ser. Eu creio que, primeiro e antes de mais, o facto de sermos europeus atribui-nos muito respeito na América Latina. Dentro desta área da conservação e restauro, eles interpretam que a sabedoria vinda da Europa é uma sabedoria superior, é mais consciente, é mais trabalhada, é mais científica, é mais académica e, portanto, respeitam-nos logo à partida. E depois, particularmente, o ser português, esta nossa postura de encararmos sempre as coisas com um sorriso,
de desmontarmos as pessoas com um carinho, com o não complicar, aquilo que eu dizia na conversa prévia que tivemos, o não complicar, o sabermos que irmos durante 5 meses para fazer este retábulo mor, por si só, já era quase uma empreitada, era uma loucura, por si só era uma loucura. Chegarmos lá e começarmos as coisas com 1001 pessoas na obra ao mesmo tempo connosco, muito pó, muita umidade, muito calor, muito barulho, mas compreendermos que eram as circunstâncias e era assim que tinha que ser. E rapidamente adaptarmos-nos e entrarmos na obra todos os dias com um sorriso e começarmos a salvar toda a gente à nossa volta. E termos a disponibilidade para explicar ao cliente exatamente o que é que estávamos a fazer e porquê que estávamos a fazer assim. Que isso também é importante. Muitíssimo importante. Chamar o cliente à obra, colocá-lo ao nosso lado, explicar-lhe o que é que estamos a fazer, porquê é que tomamos esta decisão, porquê é que vamos utilizar este químico e não outro, porquê é que vamos utilizar esta técnica e não outra. Fazê-lo compreender que estamos a trabalhar 100% em acordo com aquilo que é a deontologia da conservação e restauro, faz com que ele efetivamente comece a confiar cada vez mais nas nossas decisões e no nosso trabalho e no nosso profissionalismo. E, de facto, a equipa estava toda motivada para isto, sabendo que era só o primeiro passo. Sendo que este foi, na verdade, o primeiro de muitos, porque há aqui toda uma história prévia que começou em 2011, que foi quando começamos a dar os primeiros passos rumo ao Panamá e rumo à internacionalização da Dalmática. E veja que nós começamos em 2011 nas primeiras viagens e só em finais de 2017 é que o trabalho nos foi adjudicado. Foram muitos anos de trabalho prévio, de investimento, de contactos, de apresentação, de vender aquilo que é a capacidade da Dalmática, os profissionais de excelência que trabalham connosco. Portanto, foi um trabalho prévio que como é de dizer, que conseguiu levar a Dalmática além fronteiras, mas só o conseguimos porque nunca desistimos. E aqui realmente a persistência, a resiliência. A resiliência e o empreendedorismo mesmo do nosso diretor-geral, o Rui, que sempre acreditou que estávamos no bom caminho e por mais tempo que demorasse nós haveríamos de chegar lá. E valeu a pena. E valeu muito a pena. A nossa conversa está a fluir e o tempo está também a correr, mas ainda queria aqui perceber a questão do altar. Como é que surge o altar? Também foram vocês que trabalharam o altar? Porque gerou-se aqui uma confusão em Portugal, se tinha sido ou não tinha sido a Dalmática a trabalhar aquele altar que se via na mesa de altar? A mesa, exatamente. Não. Isso foi, o conjunto mesa de altar e ambão foi adjudicado a uma outra empresa de concessão de novo mobiliário, neste caso em pedra, em pedras, vários tipos de pedras, conjugava vários tipos de pedras, e assim como as novas cadeiras de assistência, a cátedra. Sim, a cátedra e os bancos de acólitos, a própria catedral também foi enriquecida com um monumental órgão de tubos. Tudo isto foi levado a cabo por angariação de fundos por parte dos panamianos, que recorreram a várias empresas do mundo, trabalharam mesmo de uma forma incansável e quase intransponível, trabalharam com várias empresas do mundo para conseguirem fazer não apenas a conservação e restauro de todo o espaço, da arte sacra nele contida, e neste caso trabalharam com portugueses, que fomos nós, mas também para o recheio de toda a catedral, trabalharam com gente da Polónia, Itália, Estados Unidos, portanto, temos ali é incrível porque aquela catedral é, de facto, a primeira catedral em terra firme na América, em todo o território americano, e agora, de facto, é uma catedral que tem um bocadinho quase dos vários recantos do mundo ali. Houve muita gente a meter mãos à obra e eu acho que realmente, a partir de agora, abriu-se uma nova era no Panamá, no que diz respeito à interpretação, à postura e à compreensão do património e de como salvá-lo e conservá-lo daqui para a frente. O nosso tempo não dá para muito mais, mas dá apenas para uma mensagem final, uma ideia final que lhe ficou, Sofia, de todo este trabalho, de toda esta aventura. Foi, como eu disse de início, um crescimento muito grande.
E o melhor de tudo foi realmente culminar com a benção do Papa Francisco e sentir que estávamos ali presentes, quase a abraçá-lo o tempo todo, porque as nossas mãos percorreram aquele retábulo durante tantos meses. Portanto, nós sentimos como se estivéssemos ali com ele. Portanto, foi um momento de maior emoção para nós. Realmente foi o nosso trabalho estar a servir de moldura, como disse muito bem, à celebração do Papa Francisco. E não há como pôr outro fim tão bonito e tão significativo para nós. Marlene, que ideia final, que sentimento final fica para a Dalmática depois desta aventura? São vários os sentimentos. O culminar da obra e a bênção e a inauguração pelo Papa Francisco é extraordinário, porque faz-nos lembrar o passado recente do tempo que passamos no Panamá e faz-nos acreditar que o futuro próximo pode ser ainda muito brilhante e muito risonho para a Dalmática, porque de facto os holofotes estiveram em cima do nosso trabalho e em cima do nosso nome. Como direção, como dentro da direção da Dalmática, é muito importante ressalvar que tudo isto se deveu à equipa extraordinária que a Dalmática tem, aos profissionais de craveira de excelência, não apenas com experiência, mas com vontade e com espírito de sacrifício e com sangue, suor e lágrimas, vestindo a camisola da Dalmática e realmente lutando pelo nome da empresa e pela qualidade dos nossos serviços, e a eles estamos muitíssimo agradecidos. E depois não podíamos deixar de ter uma palavra de consideração muito, muito especial com as autoridades portuguesas. Isso tem-nos acontecido no Panamá, extraordinariamente muito agradecidos que estamos ao nosso embaixador Pedro Pessoa e Costa e à sua esposa Ana Pessoa e Costa, a embaixatriz de Portugal, que também é formada em Conservação e Restauro, que também quis integrar a equipa da Dalmática e também nos ajudou no terreno, subindo andaimes, trabalhando connosco e que acabaram por vestir também a camisola da Dalmática, mas as autoridades em Portugal que sempre nos ajudaram e as autoridades portuguesas em outros territórios da América Latina que estamos a procurar entrar em outros mercados da América Latina, que nos estão a apoiar também. Tudo isto é feito com múltiplas pontes, efetivamente, as pontes que têm estado na ordem do dia com o discurso do Santo Padre, mas efetivamente a Dalmática e a vida na Dalmática também se faz de pontes, as pontes com os colaboradores, as pontes com as autoridades, as pontes com o cliente, que no Panamá é extraordinário e acredita imenso em nós, e as pontes com as nossas famílias que ficam cá e que seguram quando nós temos que ir, seguram a barra com os filhos, seguram a barra com os animais de estimação, que aguentam a saudade e que nos ajudam sempre a ter a força de, mesmo distante, saber que aqui está tudo controlado e que o nosso trabalho está a ser preciso além fronteiras e que não tarda, termina e nós regressamos à base, e quando regressamos com o abraço de quem mais amamos, que no fundo é o que mais nos custa quando estamos além fronteiras. Muito obrigada às duas por terem vindo. É assim que chegamos então ao final deste nosso matinal. Estivemos a conhecer a Dalmática. É aquela empresa que esteve no Panamá e fez aquele trabalho fabuloso na Catedral do Panamá. Por isso é que ela agora está muito mais bonita. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.